estamos desafiando a igreja a caminhar na missão que Deus tem nos dado, e esta é uma mensagem não somente para a igreja no sentido coletivo, mas individual, porque é o individual que vai formar o coletivo, né? Eu, você, o nosso irmão aí, o outro mais, lá em casa também, e aí o povo de Deus. Nós temos a missão que Deus tem nos dado como igreja. E o que é que nos alimenta? O que é que nos alimenta nesta missão? João 4, versículos 30 a 34. Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Nesse ínterim, os discípulos lhe rogavam, dizendo: Mestre, come. Mas ele lhes disse: Uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: Ter-lhe-ia porventura alguém trazido que comer? Disse-lhe Jesus: A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. A igreja pode sentar-se, vai mantendo a Bíblia aberta no João 4, outros textos que a gente visita. Quem está acessando pelo sua mídia agora aí, vai também procurando os textos, porque a gente só coloca a referência, não colocamos mais o texto, né, que é para o povo manusear a Bíblia, tanto a de papel quanto a do celular. Aprender os livros também, não é? Muito importante esse manuseio da palavra de Deus. Irmãos, a mensagem do Disque Paz de hoje, na voz do pastor Hernandes Dias Lopes, para quem está nos visitando, ainda dá tempo. Nosso Disque Paz é o 3052-2500. Esqueci de colocar aí para o irmão projetar, mas tem aí a publicidade. O nosso site é o ipf.org.br, Igreja Presbiteriana de Fortaleza, e lá tem esses endereços. Mas a mensagem do Disque Paz de hoje fala sobre o contraste entre paixão e amor. E ele diz a uma certa altura que a diferença entre o amor e a paixão é o seguinte: o amor busca a felicidade contínua do outro, a paixão busca a satisfação imediata de si mesmo, e aí a ministração vai mexer com a vida de quem está ouvindo, e o modelo que nós temos do amor perfeito é o amor que há em Deus, revelado em Cristo Jesus. Neste mês de setembro, mês de lutar pela vida, a igreja já esteve aí com um grupo na beira-mar, celebrando a vida, prestando aí o trabalho de orientação e também falando de Jesus, não é? E então, enquanto muitos lutam pela vida, alguns vão pelo caminho da morte. E, às vezes, esse caminho é buscado justamente por causa da paixão. Desprezam a vida por causa de paixões avassaladoras e coisas que muitas vezes pervertem e desviam o ser humano de um caminho que é um caminho seguro e equilibrado, que é o caminho do amor. O amor que nós aprendemos desse Jesus maravilhoso é o amor benigno, sacrificial, que busca por aquele que está perdido. É um amor incondicional, ele não busca mérito, ele alcança, ele busca, ele não desiste. O amor que nós encontramos dessa forma é expresso na vida de Jesus. Tudo ele fez por amor. A obediência de Jesus foi por amor. Amor ao Pai antes de qualquer coisa e amor à humanidade. E nós temos aí este evangelista João, que ficou conhecido como o apóstolo do amor, talvez pela sua proximidade de Jesus. Ele era do grupo de maior aproximação de Jesus, juntamente com Pedro e Tiago, filho de Zebedeu. Foi chamado para servir a Jesus, caminhando com os discípulos, e ele demonstra, através do seu evangelho, o evangelho dele não é considerado sinótico. Sinótico, Mateus, Marcos e Lucas, a palavra significa olham por um mesmo ângulo. Então, eles têm uma pegada diferente, não se contradizem. Mas, por exemplo, estamos diante da Santa Ceia. E a Santa Ceia foi descrita por Mateus, que estava presente, que viu Jesus instituir. Ele é uma testemunha ocular. Marcos foi discípulo de Pedro, então ele recebeu a orientação. Pedro disse: eu estive lá, foi assim, assim, e o Evangelho de Marcos registra a Santa Ceia. Lucas fez uma grande pesquisa, escreveu o Evangelho, escreveu Atos e também descreve a Santa Ceia por aquilo que aprendeu com os apóstolos, possivelmente aí ouvindo também o que foi passado para Paulo. Fez um levantamento de pesquisa médico, né, acurado, uma visão mais profunda, prestando atenção em detalhes. João não descreveu a Santa Ceia. João vai pegar o capítulo 13, 14, 15, 16 e 17 e contar o que aconteceu naquele momento. Os ensinos de Jesus.
Durante a celebração da Páscoa, Jesus ficou ensinando, e João foi registrando, capítulo 13, 14, 15, 16, ensinos preciosos naquele momento de comunhão. Os outros vão registrar o que foi que Jesus, como é que ele instituiu, mas ele está dando pano de fundo até o momento, no capítulo 17, em que Jesus ora, a oração sacerdotal, a entrega na intercessão do Filho, apaixonadamente diante do Pai, intercedendo por aqueles discípulos ali e os outros que viriam por causa do trabalho que se estenderia. João 17, é a oração que ocorre no cenáculo. Dali Jesus vai partir, vai seguir o seu caminho, vai para o Getsêmani, vai sofrer, vai chorar, vai se angustiar, vai suar gotas de sangue, porque ele está num momento de tensão muito grande, de luta, e aí vai para a cruz. João nos dá esta visão no Evangelho. Ele começa já o Evangelho já dizendo do verbo. Existe uma tradução, uma versão da Bíblia, que é a Bíblia cronológica. Já conhecem? Tem que conhecer a Bíblia para ler a cronológica. Porque ela não vai como estão os livros. Ela mistura os textos e o primeiro versículo da Bíblia cronológica é o primeiro versículo de João. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Porque João mostra esse Jesus maravilhoso, ali por volta do ano 90, depois de Cristo, ele escreveu o Evangelho, perseguido, acuado, exilado. No entanto, ele escreve primeira, segunda e terceira carta pastoral. Depois ele escreve o Apocalipse, onde ele recebe a visão maravilhosa que Jesus Cristo dá. Mas João, no Evangelho, narra a história de Jesus, contando os milagres, os prodígios, os sinais, mas a intenção dele era trabalhar principalmente lutando já com as heresias que tentavam negar a divindade de Jesus, apresentando Jesus como Filho de Deus. É o Deus que entra na história da humanidade para libertar a humanidade do pecado. Uma das chaves bíblicas consideradas pelos estudiosos está em João capítulo 20, versículo 31, onde o apóstolo deixa claro a sua intenção de levar realmente as igrejas por onde chegava a verdade de que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Ele escreve: na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Esses, porém, foram registrados. Eu estou errando aí o texto, é isso mesmo? João 20, 31? Está com você aí, registrado? Entraram? Então, vamos lá. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Esses, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Ele não conta a história de um fundador de religião. Havia outros que se levantavam como Messias. Haviam outros que estavam sendo apontados como sendo Messias. Havia uma heresia que dizia que, na verdade, Jesus não era Deus. Havia outros que diziam que era uma aparência de Deus. Havia outros que chegavam ao cúmulo de dizer que eram fantasmas, docetistas. Havia muitas heresias, mas João vai escrever para mostrar Jesus Cristo. Ele é o Deus encarnado, ele é o Filho de Deus. Ele encerra o Evangelho lá no capítulo 21, versículos 24 e 25, da seguinte forma. Ele fala de si, então fica autenticado aí, ele é o autor do Evangelho, né? Ele diz: esse é o discípulo que dá testemunho a respeito destas coisas e que as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu, que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Vida totalmente entregue ao Senhor. Sabia, ouviu, viu, testemunhou tantas coisas. Os outros evangelhos registram coisas que João não registrou. João registra coisas que os outros evangelhos. Não há contradição. São repórteres fazendo o levantamento, não com narrativas e fake news, né? E coisas falsas, mas vão descrevendo aquilo que Jesus fez. Mas a pegada de João é deixar claro: Jesus é Deus. Ele veio para salvar. E ele se manifestou como aquele Filho de Deus, o encarnado, o Deus encarnado. Vamos, irmãos, para a nossa meditação sobre o alimento da missão.
mas para que a gente possa entender aqui, você está aí com a sua Bíblia aberta, veja aí João capítulo 4, versículos 1 a 7. Havia uma tensão muito grande. Os fariseus, os líderes, já estavam se movimentando na perseguição. João Batista, o seu primo, já estava sendo desenhado, havia colocado Jesus no cenário, mas agora passava a ser perseguido, João vai ser preso. Havia uma manifestação já contra a luz manifestada em Cristo Jesus. Ele sabia que as comparações já começavam. João Batista foi o prenúncio da chegada do Messias e começou a batizar o batismo do arrependimento. Jesus com seus discípulos, ele mesmo não batizava, mas seus discípulos batizavam. Então o mundo sempre usa desse recurso para dividir, para separar. Começaram a fazer comparação sobre quem é que estava batizando mais. Então Jesus deixou isso e atravessou a província de Samaria, vindo da Galiléia, e chegou a uma aldeia chamada Sicar, uma cidade de samaritanos, uma aldeia de samaritanos. Ele estava cansado, andando com os seus discípulos, e ele então chegou a um poço que foi cavado, segundo a tradução, por Jacó. Ele estava muito cansado. Sentou-se ali por volta do meio-dia, com fome também, estava com os seus discípulos. E aí, então, na beira do poço, chegou uma mulher samaritana, e Jesus pediu a ela de beber. João 4, 1 a 7. João faz uma antecipação do versículo 8. Veja o versículo 8, João capítulo 4, versículo 8. Porque antes da chegada da mulher, o versículo explica que os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimento. Então, eles saem para comprar alimento. Jesus está cansado na beira do poço. E aí, então, uma mulher chega para tirar água, é uma mulher samaritana. Jesus está com fome e ele pede de beber. E você depois, então, vai ver João, capítulo 4, versículos 9 a 26, um diálogo muito interessante entre Jesus com uma mulher que já era de se estranhar num momento como aquele, e ainda mais de se estranhar porque era algo incomum para os judeus, porque era uma mulher samaritana. A samaritana, e esse diálogo só aparece no Evangelho de João. E é algo interessante porque o povo samaritano e o povo judeu não se davam. Eram inimigos, não se consideravam. Para você entender isso, anote na sua Bíblia, leia aí, vá depois para 2 Reis, lá no capítulo 17, que nós encontramos a história. O povo de Israel dividido, o povo de Israel escravizado, o povo de Israel humilhado, em pecado, ele é esparramado pelas terras. E aí, então, nós encontramos lá em 2 Reis, capítulo 17, versículo 24, a seguinte informação. O rei da Síria trouxe gente da Babilônia, de Cuta, de Ava, de Amate, de Sevarfaim, e as fez habitar nas cidades de Samaria, em lugar dos filhos de Israel. Tomaram posse de Samaria e habitaram nas suas cidades. Depois você leia o restante aí do texto para ver toda a informação e a notícia que você vai ter aí. Gente, é só uma pausa aí, porque meu netinho, quando fica com fome, toda essa belezinha dele, presta atenção no sermão, viu, filhinho? Não é só a fome material, não, viu? Está pequeno para entender, mas você vai entender, não é? Então, os samaritanos, a princípio, foi, como a gente diz aqui no Nordeste, uma ruma de gente misturada. Então, pois o rei mandou para lá um sacerdote, porque o povo estava com uma confusão muito grande, Deus contrariado, leões invadiram, sabe, havia uma situação difícil. Mas o que acontece ali é que os samaritanos formaram um povo diferente, orientações da fé de Israel, mas uma bagunça muito grande, porque eles aceitavam os 5 primeiros livros escritos por Moisés, mas não aceitavam as demais orientações dos demais livros, e então eles produziram uma gama de superstições e coisas que vinham do paganismo, uma mistura muito grande, querendo adorar o Deus de Israel, mas lá no passado, um sincretismo, uma confusão. E então os judeus abominavam e não se consideravam de modo algum próximo deles. Por isso que Jesus vai contar a parábola
do samaritano e coloca como herói da parábola o samaritano, que era justamente para contrapor aquele legalismo e a forma dura, não é, desunida do judeu de ter a visão da vida. Então, quando os discípulos chegaram ali, não viram com bons olhos Jesus conversando com uma mulher, o diálogo do Senhor Jesus com uma samaritana, eles não entenderam muito bem. Veja aí em João, capítulo 4, versículo 27, eles não falam, mas eles pensam. Então, nós temos aí, neste ponto, chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse, que perguntas? Ou, por que falas com ela? Mas Jesus sabia dos pensamentos dele. Você duvida disso? É Deus. Ele sabia o que ia no coração dos fariseus, de quem estava ali com ele. Não há como ser falso com Jesus, ele é Deus. Ele é onisciente. E aí, então, ele aproveita aquele episódio para ensinar aos seus discípulos como é que eles deveriam andar alimentados na missão que ele estava lhes dando. Em primeiro lugar, o alimento na missão, ele vai trabalhar na mentalidade de aprendermos que ele não é produzido pela urgência física. O alimento da missão, em primeiro lugar, ele não é produzido pela urgência física. Leia comigo aí os versículos 30 e 31. Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Nesse ínterim, os discípulos lhe rogavam, dizendo, mestre, comem. Eles estavam cansados da viagem, junto com Jesus. E aí, então, Jesus para no poço, como nós já observamos, segue em viagem, vão para a próxima cidade para comprar alimento. E porque Jesus era o rabi, funcionava mais ou menos como pai, eles adquiriram o alimento, mas eles estavam com fome, eles estavam com muita fome. Então, a caminhada de ida e de volta, não temos aí o tempo aproximado, mas eles chegaram com muita fome, mas eles não podiam comer antes do rabi. Eles que tinham que iniciar aquela refeição com a bênção do Messias, do rabino, que para eles ainda estava caindo a ficha a respeito de Jesus. João está aqui, mas ele só vai escrever depois, aí 60 anos que ele vai escrever sobre Jesus. Ele estava aprendendo aqui. Então, eles estavam nessa urgência, mestre, come, porque eles queriam que Jesus se alimentasse, mas eles também precisavam se alimentar. A caminhada é grande, a gente anda muito a pé. Sabe, estamos fazendo aquilo que o Senhor mandou, mas, mestre, come, porque nós precisamos comer também. Então, o que nos alimenta na missão, como discípulos de Jesus, não são os recursos financeiros, não são aquilo que a gente vai providenciar, embora seja necessário, não é o centro. E já dizia o pastor Russell Shedd, o problema nunca é dinheiro, o problema é visão. Eles precisavam aprender uma grande lição e Jesus vai desenhar essa lição ali para que eles entendessem que não podemos produzir de nós mesmos aquilo que vai nos motivar na caminhada como discípulos de Jesus. Em segundo lugar, o alimento da missão. Nós aprendemos que essa receita está com Jesus. Veja aí os versículos 32 e 33. No versículo 32 ele diz, uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Jesus estava com o aspecto de quem estava alimentado. Sabe, quando você sabe de uma comida, tem um casal que chegou, que eu conheci esses dias, pastor, nós conhecemos um restaurante, e já me disseram desse restaurante, me disseram os tipos de pratos que tem nesse restaurante, já estou querendo ir lá. Sabe quando você aprende a fazer uma comida, ou você tem uma receita, e você quer compartilhar? Jesus diz aqui, olha, eu tenho uma comida que vocês não conhecem ainda. A sua verdadeira satisfação, o seu rosto, o seu semblante, estava naquele momento totalmente mostrando de que ele já estava alimentado. Eles estão preocupados com isso, porque não sabem que Jesus veio para o mundo, para fazer a vontade do seu Pai. João narrou no início do seu evangelho, João capítulo 1, versículos 1 a 5. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida eterna estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela.
Esta era a comida. Ele está dizendo, vocês não conhecem ainda. Eles precisavam da promessa do Espírito Santo. Eles precisavam ser totalmente tomados e possuídos pelo Espírito Santo, que vai acontecer no dia de Pentecostes. Jesus está preparando essa caminhada, porque não se chega a Cristo Jesus assim por vontade própria. Não somos nós que escolhemos, Deus escolhe, Jesus chama, Ele atrai, e aí nós vamos aprendendo nessa caminhada com Ele o que é que dá satisfação a Jesus. O que dá satisfação a Jesus é agradar o Pai, é honrar o Pai, é glorificar o Pai. E aí, então, o versículo 33 diz que os discípulos estavam preocupados. Alguém, será que trouxe comida? Talvez a mulher. Jesus estava conversando com aquela mulher. Ele pegou a comida de uma samaritana, um povo impuro, uma mulher impura, um alimento impuro. Isso aqui é uma suposição, mas eles estavam vendo Jesus com aspecto de tão alimentado, Jesus disposto. Sabe quando você está cansado, o grupo está cansado, você está andando, trabalho como quem sabe de ontem, né? Tanta coisa para fazer e tal, e quando você chega, e alguém chega assim, animado, alguém chega como se estivesse começando. Era algo que estava assim com Jesus. Ele estava cansado da viagem. O seu corpo estava precisando de alimento, como os discípulos estavam precisando, mas algo diferente. Jesus estava com seus olhos postos no Pai. E os discípulos estavam tentando entender o que estava acontecendo, porque, sem dúvida alguma, ainda não estavam preparados para entenderem que a satisfação verdadeira está em Deus. Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Quando a igreja lança um jejum, como nós vamos ter agora novamente, toda última sexta-feira do mês, nós temos a conclamação do jejum por um determinado motivo. Nós somos, como diz o pastor Hernandes Dias Lopes, privados do pão da terra para nos alimentarmos do pão do céu. É um momento em que nós nos enchemos da presença de Deus e a nossa consciência, o nosso coração, a nossa motivação é totalmente voltada para aquilo que o Pai quer fazer através de nós, porque então nós passamos a entender que foi para isso que Ele nos chamou. Jesus, Deus, mas estava aqui na sua humanidade, totalmente homem, totalmente Deus. Mistério só aceito pela fé. Não há como explicar isto. No conselho da Trindade eterna, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, no eterno propósito, planejando e conversando entre eles, a comunhão, a unidade, Pai, Filho e Espírito Santo, a mesma essência, o mesmo Deus, revelando-se a nós agora de uma forma humana. A humanidade de Jesus tinha fome, a humanidade de Jesus tinha sede, a humanidade de Jesus tinha frio, a humanidade de Jesus angustiava-se. Tremenda depressão espiritual, física, emocional, o fez suar gotas de sangue, um fenômeno de esgotamento. Esse Jesus, no entanto, é Deus. Esvaziou-se da sua glória, não deixou de ser Deus, mas assumiu a forma humana e foi obediente até a morte e morte de cruz, porque ele o tempo todo buscava honrar e glorificar o Pai. João capítulo 1, versículo 14, nos diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Aqui estava a receita de Jesus. Ele queria manifestar a glória do Pai à humanidade perdida. Ele queria manifestar o amor daquele Deus que busca aquele que se perdeu, que se rebelou. Só há um pecado que não tem perdão, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Toda a humanidade chega-se à salvação e ao perdão por causa do amor do Pai mostrado pelo Filho. Ele precisava ocupar os espaços e naquele momento ele não podia ficar pensando: estou com fome, vou esperar um pouco fazer o trabalho daqui a pouco. Estou cansado, vou esperar fazer o trabalho daqui a pouco. Essa mulher é uma samaritana, não vou me envolver com isto. Quem foi que deu a comida para ele? Terceiro lugar, o alimento da missão só pode ser aprendido com Jesus. Veja o versículo 34. Ele diz: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra.
a fome física foi-se embora. Porque Jesus tem agora aqui, naquele momento, uma mulher que aparece porque aquele encontro já estava na agenda da eternidade. Para aquela mulher que lutava com a vergonha dos seus pecados, para aquela mulher que tinha uma vida desregrada, homens que não pertenciam a ela, uma vida confusa, para aquela mulher Jesus ofereceu a água da vida. João capítulo 4, versículos 13 a 15, afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede, aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Irmãos, se acende no coração de Jesus aquela alegria, porque ele está antevendo e enxergando o que acontece no trono do Pai. Os anjos se alegrando por uma vida que estava perdida e que está sendo encontrada por causa da graça. Nesse momento, Jesus está olhando para alguém que vinha buscar uma água para matar a sua sede física, porque, na verdade, tinha uma sede espiritual tão grande, e agora estava encontrando a fonte verdadeira da água. Para aquela mulher que lutava com as suas dúvidas por causa de religião, serve a Deus, como é que faz? Superstições, é no monte, é no templo. Para onde é que eu vou? O que é que eu faço? Como é que eu faço para agradar esse Deus? Sou uma pecadora, ofereço tantas coisas, tantos sacrifícios, faço o que a minha religião pede, e eu não consigo encontrar paz de espírito, eu não consigo me livrar dessa vida de pecado. Para essa mulher, Jesus ofereceu a direção da intimidade com Deus para mudar a sua vida. Veja aí João 4, 23 a 26. Jesus disse: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu sou, eu que falo contigo. Ali estava o Salvador. Essa receita está nele. Ali estava uma pecadora. Ali naquele momento estava a mensagem da salvação. Ali naquele momento estava alguém perdido que estava recebendo a revelação do verdadeiro Messias. Essa era a ênfase do Evangelho de João. O encontro do pecador, vendo, olhando, enxergando, admitindo, mesmo que seja um cego físico, através da ação do Espírito Santo, encontra-se e confessa Jesus como Salvador. Meu irmão Guilherme, lá de Maringá, de onde eu vim, adquiriu por causa do diabetes tremendo, uma cegueira. Antes inimigo da palavra, um ateu convicto, casado com uma cristã. Muitas vezes embates e críticas, ele me contando, dando testemunho. Tentava humilhar a sua esposa, e ela orando, insistindo. Ele fica cego, passa a depender dos outros e começa a ouvir. Começa a ouvir a palavra. E ele me disse uma frase, eu acho que já compartilhei com alguns aqui, que nunca vou me esquecer. Ele me disse: pastor Eliseu, eu precisei ficar cego para começar a enxergar. A voz de Cristo Jesus, esta voz que no passado despedaça as penhas, faz com que a estéril dê a luz, que revolve montanhas, esta voz maravilhosa que fala com o universo, diz que o caminho da salvação passa por Cristo Jesus. E Cristo Jesus, com a sua mensagem de salvação, revela que Deus é o Deus presente, é o Deus conosco. João capítulo 1, versículos 12 e 13, leia comigo aí. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Esta receita está com o Senhor. Nós não podemos nos achegar a Ele, tendo a Ele como nosso Salvador.
Aquela mulher teve a sua vida mudada porque ela foi encontrada por Jesus. Nos eternos propósitos do Senhor, o chamado de Jesus eficaz alcançou aquela vida. A samaritana pecadora se tornou filha de Deus. E aqui imediatamente com a visão missionária, porque ela não reteve a sua bênção do encontro com o Messias e correu para os seus. Os seus ex precisavam saber. O seu atual amante precisava saber. Este é o evangelho inclusivo, não é o evangelho que chama o pecador e diz, venha pecador e fique pecador, e nós vamos aceitar você pecador, porque nós amamos você pecador, e nós queremos você pecador, e a igreja não pode excluir ninguém, não pode fazer acepção de pessoas. Jesus chama, o evangelho de Jesus é inclusivo, mas para transformar a vida de pecadores em filhos de Deus, que confessam os seus pecados, que vão atrás dos parentes e dos amigos, testemunhando uma nova vida. E você lê comigo aí João 4, 28 e 29. Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens, vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Não me interessa mais esta água, eu tenho que tomá-la. Jesus precisava se alimentar, os discípulos também. Mas o que nós temos aqui é a prioridade da vida. Eu preciso dessa água, me ensina como que eu posso tirar. Agora ele encontrou a verdadeira água. Agora essa água que espera. Eu vou comer depois, eu vou beber depois, eu vou descansar depois, eu tenho meu momento de lazer depois, eu tenho uma coisa mais a fazer, sempre alguma coisa. Isso é depois. A prioridade agora é compartilhar uma coisa nova, um fogo que se acendeu dentro da minha vida, o propósito que eu encontrei, o rumo agora é esse. Eu vou glorificar a Deus, o Messias me encontrou, eu preciso compartilhar isso com outros mais, eu não posso segurar essa bênção dentro de mim. Sabe, a gente faz assim, a gente sabe de uma loja que vende uma coisa boa, a gente já compartilha com tanto de gente, dizendo, olha, corre lá que lá a coisa é boa. A gente encontra um remédio, olha doutores, não pode, né? Automedicação, não é isso? Mas às vezes acontece. Ou um medicamento, ou então as vitaminas, né? As milagrosas, aquelas que curam de tudo. E a gente diz, olha, eu encontrei um site, e a gente compartilha, e o outro nem tomou ainda, mas ouviu que é bom, compartilha com outros mais. O evangelho da salvação nós não podemos segurar conosco, irmãos. A vida daquele que se encontra com Jesus arde de vontade de compartilhar. Porque é alimentado por esse Jesus. Ele é o verdadeiro alimento. Ele nos mostra isto. É a vontade de servir ao Pai com amor, com profundidade, com compromisso, com alegria. Vamos à conclusão para a gente poder ir para a ceia. Sabe, irmãos, porque no contexto precioso daquele episódio, Jesus aplicou alguns ensinos para os seus discípulos. Eles foram amadurecendo esses ensinos com o tempo. E quando o Espírito Santo vai trabalhando na mente de João, João já estava aí aproximadamente, talvez com 90, foi o único que morreu, me parece que é o único que morreu de causa natural, perseguido, exilado e tal, mas morreu de causa natural. Velhinho, é o pastor amado, que escreve, sabe, com afinco para a sua igreja. E aí, então, ele conclui, enquanto ele vai escrevendo com o Espírito Santo, ensinando. E é interessante que eu gostaria que você visse os versículos aí para frente, como é que Jesus ensinou algumas coisas e nós podemos aprender e aplicar nas nossas vidas nos dias de hoje. Com o genuíno alimento da missão. Primeiro, vamos trabalhar discernindo os tempos. Veja aí João 4,35. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Eu estou aqui há o 7º ano no Nordeste, né? Vem do Sul. Não sei ainda esse negócio de clima e tal. Mas tem irmãos que dizem, pastor, não vai chover não. Se bem que tem os meses bem anos de chuva, né? Mas às vezes quebra o protocolo aí da natureza e a pessoa diz, esse vento aí, essa formação ali. Jesus, vocês conhecem estações.
Ergam os olhos, olhem. Precisamos olhar à nossa volta, irmãos. Estamos num contexto político agora, numa situação econômica, as pessoas estão desesperadas. Olhemos, ergamos os olhos, vamos trabalhar discernindo o tempo. Agora é hora de falar de Jesus como Salvador, apresentá-lo como salvação, como solução. Tantos que se perdem em tantas coisas, sabe, em tantos dramas e conflitos. Às vezes telefona para nós, nos encontra aí no trânsito, no mercantil e tal, e fala desesperado, e às vezes a gente conversa algumas coisas e não estamos entendendo. O momento é agora. Ocupar o espaço agora, na escola, no trabalho, as oportunidades, ergam os olhos, discernam, este é o momento, esta vida está aqui agora, não perca tempo, é mulher, é samaritana, é um homossexual, é um ladrão, é um bandido, é o que está aí, mas está ali porque está com sede e precisa encontrar, este é o tempo agora de apresentarmos o Evangelho. Se nós nos alimentarmos de uma forma equilibrada, em segundo lugar, nós vamos evangelizar com confiança e alegria. Veja o João 4,36. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E dessa arte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro, tanto aquele que planta como aquele que vai colher. Este é o momento de nós fazermos o trabalho com alegria, irmãos. Está vindo aí o nosso planejamento, a liderança está conhecendo, está sendo explicada, vai até 2026, é com você, é um envolvimento. É com alegria, com satisfação, não é um peso, não é para fazer relatório, não é para cumprir uma coisa que não está no calendário. Nós não vamos mais trabalhar movidos por evento, nós vamos trabalhar movidos por uma visão. Nós queremos cumprir a missão, e a missão que nós temos é que nós fomos chamados para servir, evangelizando e discipulando. Encarne isso, tome para você isso, leve isso à frente com alegria, se alimente da presença do Senhor, não olhe para o ser humano, você vai se decepcionar, você vai muitas vezes se desiludir. Olhe para Cristo Jesus, Ele tem o alimento, Ele é o alimento, Ele é o pão vivo que desceu do céu, Ele derramou e nos alimenta com o seu sangue, Ele é aquele que veio da sua glória para manifestar a glória do Pai entre nós, nos alimentar. Ele é o pão, Ele é o vinho, Ele é a água que nos dá vida e vida em abundância. Fazer com alegria, já antevendo o futuro glorioso, em que esse Deus se manifesta de uma forma justa, vai abençoar, vai galardoar, não no sentido de mérito, mas por causa da sua graça. Em terceiro lugar, quando nós nos alimentamos de uma forma correta em Cristo Jesus, nós vamos entender que a obra é de Deus. Veja os versículos 37 e 38. Pois, no caso, é verdadeiro ditado, um é o semeador e o outro é ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Ô, igreja, eu dou graças a Deus, pelo menos até por enquanto. É difícil você encontrar uma igreja presbiteriana que diz a igreja do pastor fulano. Porque tem algumas igrejas que é do pastor fulano ou da irmã fulana. Vai naquela igreja, de quem é? De fulano. É o nome da igreja. Alguns testemunhos sendo dados mais ou menos assim. Eu era totalmente, falido, pobre. Mas quando eu encontrei a igreja tal, e eu fiz as campanhas, e eu respondi aos desafios, eu comprei 3 carros, tenho 2 apartamentos, e sou o mais bonito da família, não tenho problema de saúde mais. A obra é do Senhor, não é do homem. A igreja não pertence ao pastor, ao conselho, aos diáconos, à família A, à família B. A obra pertence ao Senhor. É Ele quem chama e escolhe, é Ele quem capacita. Tem esse ditado por aí, ele não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. É Ele quem revela os dons, os talentos. O trabalho é dEle, a obra é dEle. Ele nos envia, uns vão plantando, outros vão ceifando, e o trabalho vai sendo feito de uma forma tão abençoada, que o nome de Deus vai sendo honrado e glorificado, e a igreja vai sendo fortalecida, para que esse evangelho seja pregado em toda a terra,
como Jesus promete em Mateus 24:14. E com esse evangelho sendo pregado em toda a terra, o Senhor Jesus vai voltar e vai buscar a sua igreja para uma vida de comunhão eternal. Irmãos, Jesus age por amor ao Pai e por amor à humanidade. É por amor. Eu tenho problema com aquela semana de paixão de Cristo, que a gente, de vez em quando, celebra. Paixão de Cristo. Me parece que isso vem de um costume, a gente precisa rever isso. Meus irmãos, vamos estudar. A gente tem mexido em letra de cântico e tudo mais, é a Bíblia. Vamos estudar. Porque não foi por paixão, foi por amor que Ele se entregou. Ele se entregou por mim e por você. Você é salvo, você pertence à família de Deus. Se ainda não o fez, nós estamos esperando por você. Talvez você esteja aqui andando conosco, não é membro da igreja ainda, não assumiu, não encarnou. Eu fiz um desafio para o pessoal da recepção hoje, assim que terminar aqui a bênção, assim que terminar o culto, o pessoal da recepção vai estar lá no começo da rampa, e os nossos irmãos presbíteros vão se movimentar. Rapidamente a gente vai passar no conselho, orar com você, deixe o seu contato para a gente entrar, falar com você. Se você for tocado nesta noite e disser, eu quero andar alimentado por Jesus, eu quero servi-lo. Se você está aí, quem sabe, afastado da igreja, nunca foi de igreja, você quer conhecer mais, você quer andar em comunhão, preste atenção, termina o culto, tem aqui a cantina, gente, nós vamos voltar para a cantina, nós não vamos interromper, Carla, a cantina ali, vai ser jogo rápido, é um grupo com a recepção que vai estar, desce, a gente ora, deixa o contato. Como? Se você quer realmente levar a sua vida junto com Jesus, servir a Jesus, queremos orar com você, pegar o seu contato e a gente desenrola isso depois. Essa é a oportunidade, esta é a noite, esse é o momento para alguns que estão aqui, quem sabe só caminhando, mas encontrar o propósito de vida, servir a Deus com um propósito de vida, entregando-se a Ele. Gente, tem que terminar, porque tem a ceia. Quando eu prego assim, então não vou pregar na ceia. Não é? Não quero fazer corrida, mas não tem aí... como a gente chama aqui, a esticada de baladeira. Mas eu preciso fazer a conclusão de um modo bem para ficar com você agora. Lembra aquela mulher pecadora, de um povo inimigo de Jesus, que se encontra com Ele, o Salvador. A sua vida foi totalmente mudada. Essa mulher tornou-se uma missionária e foi falar com os seus. E eu gostaria, então, que finalmente você abrisse aí. A sua Bíblia se fechou, volta lá, João 4, 39 a 42. O pessoal do louvor já pode vir aqui para frente, o pessoal já se preparando aí para o nosso momento da comunhão do Senhor, da ceia do Senhor. Mas eu não vou, eu quero concluir lendo isso aqui. Sem propósito, pecadora, com dúvidas, agarrada numa religião, cheia de complexos, de traumas, uma vida de pecaminosidade totalmente mudada, porque agora está bebendo da água da vida eterna. Encontra o propósito, larga o seu balde, corre para a sua cidade. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher que anunciara, ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles. E ele ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra e diziam à mulher, já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Você só vai ser o instrumento. Vão crer em Jesus pelo seu testemunho, mas aí não é mais com você, é porque agora outros estão andando com Jesus, como você está andando com Ele. Vamos ficar em pé. Vamos nos preparar para a ceia do Senhor. Vamos orar. Eu quero orar. Irmãos, enquanto nós cantamos aí o hino, depois da oração, aí os irmãos que vão me ajudar na comunhão, na distribuição, venham para a frente. Mas é um momento agora de congraçamento. Vamos orar. Vamos louvar ao Senhor. E se alimente do Senhor Jesus. Chegue-se a Ele. Ele muda a nossa vida. Nos dá um propósito. Deus amado. Em nome de Jesus.
Nós pedimos, Senhor, que Tu nos toques com a ação do Teu Espírito Santo, uma vida consagrada ao Senhor, uma vida já salva, que assuma hoje, Deus, o compromisso de se alimentar mais e mais do Senhor. Ó Deus, olhar para a vida e estabelecer as prioridades, Deus, em que as outras coisas, o alimento físico, material, não tome o centro da nossa vida, Senhor, mas que o nosso desejo, a nossa fome, a nossa sede seja, Senhor, saciada por fazer aquilo que é a Tua vontade. É aquela vida, Senhor, quem sabe que esteja se alongando, que já se desviou, que esteja se desviando. Ó Deus, esta noite, toca, Senhor, nessa mente, nesse coração, para voltar ao caminho, Senhor. Ó Deus, a mensagem de hoje de manhã, a volta do filho pródigo, o Senhor abre os braços e perdoa, e traz para o convívio da família, como um filho, não como um empregado, não como um visitante, não como alguém que gosta do Evangelho, mas alguém tocado pelo Evangelho. E ó Espírito Santo, toca no coração daquele que porventura vai confessar hoje que Jesus é o Salvador, que quer segui-lo, que quer servi-lo de todo o coração, para que faça parte dessa grande família, família da fé, para que se alimente da Tua presença, Senhor, para que se fortaleça no meio do Teu povo, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Para mais informações e novidades, siga as nossas redes sociais e fique por dentro de tudo.